Audiolivro Justiça Divina, capítulo 77. Lugares de expiação. Múltiplas são as conceituações dos infernos exteriores. Para os hindus, de várias legendas religiosas da antiguidade, a região do sofrimento, para lá do sepulcro, dividia-se em dezenas de secções, nas quais os espíritos culpados experimentavam os martírios do fogo e da asfixia, dos botes de serpentes e aves famélicas, de venenos e martelos, lâminas e prisões. Entre os chineses, acreditava-se que os condenados, após o decesso, atravessavam privações e torturas, até caírem exaustos numa espécie de segunda morte, com o suposto aniquilamento do próprio ser. Egípcios possuíam aparatosos regimes de corrigenda para os mortos que fossem implacavelmente sentenciados a penas aflitivas, sob as vistas de Anubis. A crença popular grega admitia a existência de abismos insondáveis, além-túmulo, onde os maus eram atormentados por agonias cruéis. E seguindo por vasta escala de concepções, a teologia relaciona infernos hebraicos, persas, romanos, escandinavos, muçulmanos e ainda os que são até hoje perfilhados pelos diversos departamentos da atividade cristã. Não ignoras que os sistemas de castigo, mentalizados para depois da morte, obedecem às idiosincrasias de cada povo, apresentando por isso variedades multiformes. E sabemos igualmente, em doutrina espírita, que existem outros infernos exteriores a cercar-nos na terra, entre os próprios espíritos encarnados. Não longe de nós, vemos o inferno da ignorância, em que se debatem as inteligências sequiosas de luz. O inferno das necessidades primárias, absolutamente desatendidas. O inferno dos entorpecentes. O inferno do lenocídio. O inferno do desespero e o inferno das crianças desamparadas, todos eles gerando suplícios da sombra e da loucura, do pauperismo e da enfermidade, do abandono e da delinquência. Em razão disso, embora respeitando as crenças alheias, observemos as próprias ações, a fim de verificar o que estamos fazendo para extinguir os infernos que nos rodeiam. E, sobretudo, aprendendo e servindo, vigiemos o coração, para que a prática do bem nos garanta a consciência tranquila, de vez que todos somos responsáveis pela nossa própria condição espiritual. Disse-nos o Cristo: o reino de Deus está dentro de vós, ao que, de acordo com Ele mesmo, ousamos acrescentar, e o inferno também. Audiolivro Justiça Divina, capítulo 78. Tarefas. Os espíritos puros desempenham missões gloriosas. Contudo, embora as imperfeições que ainda nos assinalam, todos temos função pessoal e intransferível nas engrenagens do mundo. Não te afirmes à margem, nem te des por inútil. Não alegues impedimento, nem desertes da atividade que a vida te reservou.
repara as lições que vertem, silenciosas, do livro da natureza. Se os vermes parassem de trabalhar, por se reconhecerem insignificantes, o solo ressecar-se-ia, infecundo, incapaz de solucionar os problemas humanos. Se as sementes invejassem a posição das árvores maduras e generosas que lhes presidem a espécie, desistindo por isso do esforço obscuro da germinação no crescimento, em pouco tempo a esterilidade anularia os recursos da terra. Se as papoulas deixassem de produzir, revoltadas contra aqueles que lhes deturpam a essência nos mercados de ópio, deixariam de aliviar as dores do enfermo desesperado. Se as fontes singelas fugissem de sustentar os grandes rios e as grandes represas, a pretexto de se notarem humildes, ante as grossas correntes que lhes formam a imensidade, o homem não contaria com esse ou aquele maior cabedal de força. Honremos o posto de ação em que fomos localizados. Diante da lei não há serviço aviltante. As mãos que assinam decretos não vivem sem aquelas outras que preparam a mesa. Os braços que conduzem arados são apoios daqueles outros que movem as máquinas poderosas. Suor na indústria é sustento de todos. Asseio na rua é proteção à comunidade. Não vale amontoar rótulos passageiros, nem atabalhoar-se com muitos compromissos ao mesmo tempo. Importa, acima de tudo, fazer bem o que se deve fazer. Audiolivro Justiça Divina, capítulo 79. Compaixão e Justiça. O amor universal favorece o levantamento da escola, mas, se te negas a aprender, ninguém te pode arrancar as trevas da ignorância. A divina presciência estabelece regras e meios para a higiene. Se desertas do cuidado para contigo, albergarás no próprio corpo largo pasto à imundície. A infinita bondade inspira a elevação do remédio que te alivie ou cure as doenças, nessa ou naquela circunstância difícil. Mas, se recusas o medicamento, continuarás sofrendo desequilíbrio. A eterna sabedoria promove a fabricação de extintores e encoraja a educação de bombeiros, mas, se ateias fogo na própria casa, padecerás, de imediato, os resultados do incêndio. A providência vigilante suscita a formação de recursos para o cultivo e defesa da gleba. Mas, se foges do trabalho, a breve tempo terás no próprio campo vasta coleção de espinheiros e serpentes. Deus dá a semente, mas pede serviço para que o pão apareça. Espalha ensinamentos, mas pede estudo para que haja aprimoramento do espírito. Não procures enganar a ti mesmo, aguardando compaixão sem justiça. Anota os fenômenos da existência e reconhecerás que a vida te concede guias e explicadores, estradas e máquinas. No entanto, exige que penses com a própria cabeça e andes com os próprios pés. Afirma Allan Kardec: certo, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. E Jesus
encarecendo a responsabilidade que nos supervisiona os caminhos, adverte-nos no versículo 33 do capítulo 13, no Evangelho de Marcos: olhai, vigiai e orai. Observemos que o apelo à prudência não inclui simplesmente o vigiai e o orai, e sim começa com ampla objetividade, pelo imperativo categórico: olhai. Audiolivro Justiça Divina, capítulo 80. Na luz da justiça. A justiça humana, conquanto respeitável, frequentemente julga os fatos que considera puníveis pelos derradeiros lances de superfície, mas a justiça divina observa todas as ocorrências, desde os menores impulsos que lhes deram começo. Identificaste os culpados pelas tragédias, minuciosamente descritas na imprensa. No entanto, muitas vezes, tudo ignoras acerca das inteligências que as urdiram na sombra. Viste pais e mães, aparentemente felizes e vigorosos, tombarem na desencarnação prematura, minados por sofrimentos indefiníveis. Mas não enxergaste os filhos inconsequentes que lhes exauriram as forças. Anotaste os companheiros que desertaram da construção espiritual, censurando-lhes o esmorecimento e o recuo. Todavia, não te apercebeste dos amigos levianos que lhes exterminaram a tenra sementeira de luz, no apontamento escarnecedor. Reprovaste os que se renderam à perturbação e à loucura, estranhando-lhes a suposta fraqueza. Entretanto, não chegaste a conhecer os verdugos risonhos do campo social e doméstico que os ficharam no cadastro do manicômio. Acusaste os irmãos que caíram em desdita e falência, classificando-os na lista dos celerados. Contudo, nem de leve assinalaste a presença daqueles que os sitiaram no beco da aflição sem remédio. Não queremos, com isso, consagrar o regime da irresponsabilidade. Todos respiramos no universo ante a luz da justiça. O autor de uma falta, naturalmente, responderá por ela. Nos tribunais da imortalidade, cada espírito devedor resgata suas próprias contas. No entanto, em todas as circunstâncias, saibamos semear o bem, esparzir o bem, sustentar o bem e cooperar para o bem, de vez que as nossas ações provocam nos outros ações semelhantes, e se aquele que faz o mal é passível de pena, aquele que organiza o mal conscientemente sofrerá pena maior. Audiolivro Justiça Divina, capítulo 81. Evolução e livre-arbítrio. Por que há dores necessárias no erguimento da vida, a quem se acolha a faixa da negação? Ainda agora, muitos cientistas e religiosos, encastelados em absurdos afirmativos, parecem interessados em se anteporem ao próprio Deus. Gigantes do raciocínio constroem máquinas com que investem o espaço cósmico em arrojados desafios, para dizerem que a vida é a matéria suposta onipotente,
enquanto que milhares de pregoeiros da fé levantam cadeias teológicas, tentando apressar a mente humana ao poste do fanatismo. Na área de semelhantes conflitos, padece o homem o impacto de crises morais incessantes. Não te emaranhes, porém, no labirinto. O mundo está criado, mas não terminado. De ponta a ponta na terra, vibra, candente, a forja da evolução. Problemas solucionados abrem campo a novos problemas. Horizontes abertos descerram horizontes mais amplos. E na arena da imensa luta, o espírito é a obra-prima do universo, em árduo burilamento. O Criador não vive fora da criação. A criatura humana, contudo, ainda infinitamente distante da luz total, pode ser comparada ao aprendiz limitado aos exercícios da escola. Cada civilização é precioso curso de experiências e cada individualidade, segundo a justiça, deve estruturar a sua própria grandeza. Examinando o livre-arbítrio que a divina lei nos faculta, consideremos que nós mesmos, imperfeitos quais somos, não furtamos impunemente uns dos outros a liberdade de conhecer e realizar. Pais responsáveis, não trancafiamos os filhos em urnas de afeto exclusivo, com a desculpa de amar. Professores honestos, não tomamos o lugar do discípulo, ofertando-lhe privilégios a título de ternura. Médicos idôneos, não exoneramos o enfermo dos arriscados processos da cirurgia, a pretexto de compaixão. Recebe, pois, o quadro das provações aflitivas em que te encontras como sendo o maior ensejo de crescimento e de elevação que a bondade infinita por agora pode te dar. Não te importe o materialismo a dementar-se no próprio caos. Sabes que o homem não é planta sem raiz, nem barco a matroca. Os que negam a causa das causas reajustam para lá do sepulcro visão e entendimento, emotividade e conceito. Enquanto observas no caminho perturbação e sofrimento, à guisa de poeira e sucata, em prodigiosa oficina, tranquiliza-te e espera, porquanto, aprendendo e servindo, sentirás em ti mesmo a presença do Pai. Audiolivro Justiça Divina, último capítulo, capítulo 82, Diante do Tempo. Reunião pública de 15 de dezembro de 1961, primeira parte, capítulo 5, item 5. Contempla o mundo a que voltaste, através da reencarnação, para resgatar o passado e construir o futuro. Sol que brilha, nuvem que passa, vento que ondula, terra expectante, árvore erguida, fonte que corre, fruto que alimenta e flor que perfuma, utilizam a riqueza das horas para servir. Aproveita igualmente os minutos para fazeres o melhor. Perdeste nobres aspirações em desenganos esmagadores. No entanto, as esperanças renascem no coração dilacerado, à maneira de rosas sobre ruínas. Perdeste créditos valiosos na insolvência passageira
que te aflige o caminho. Todavia, o trabalho dar-te-á recursos multiplicados para conquistas novas. Perdeste felizes ocasiões de prosperidade e alegria, à vista da calúnia com que te ferem. Mas, no culto da tolerância, removerás a maledicência, demandando níveis mais altos. Perdeste familiares queridos que te largaram a solidão. No entanto, recuperá-los-ás tão logo consigas sazonar os frutos do entendimento na esfera da própria alma. Perdeste afetos sublimes na fronteira da morte. Todavia, reaverás todos eles, um dia, quando te sentires de espírito libertado nos planos da grande luz. Perdeste dons preciosos na enfermidade que te flagela, mas o corpo físico é santuário que te refaz. Observa, contudo, o que fazes do tempo e vale-te dele para instalar bondade e compreensão, discernimento e equilíbrio em ti mesmo, porque o dia que deixas passar, vazio e inútil, é realmente um tesouro perdido que não mais voltará.